A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Naldo Vieira e estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para mim e a sua meditação. Eu estava aqui, irmão, orando, estava falando com o Senhor aqui e o Senhor me fez ver que nós somos tão falho e tão pecador que, por incrível que pareça, irmãos, nós pelas nossas obras, pelos nossos feitos, sem dúvida nós merecemos ao inferno. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos concede mais uma oportunidade. Uma oportunidade de nós reconhecê-lo, de nós voltarmos para Ele, para que nós venhamos herdar o que Ele deu para o seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós oramos e confessamos diante do Senhor nossos pecados e as nossas falhas, nós vemos que nós somos tão pequenos diante da grandeza do nosso Deus. E muitas das vezes ficamos sem compreender e sem entender o agir do Senhor. Nós não merecíamos o que nós estamos tendo hoje. Antigamente, se nós existisse quando o povo de Deus foi tirado do Egito, se nós estivéssemos naquelas províncias, naqueles territórios, nós seria praticamente destruído, porque a nossa crença, nós vivia desoladamente, nós vivia servindo a outros deuses e deixamos de buscar e de acreditar naquele que é o verdadeiro Deus. Porque na nossa nação isto foi se perdendo com o longo do tempo. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, Ele deixou algo para nós. O povo de Deus escolhido é Israel. O povo escolhido para ser salvo e ser protegido na terra é Israel. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Muitas e muitas vezes nós vemos e ouvimos nações e nações se levantando contra Israel para destruí-la. Mas nós sabemos que Israel é um povo protegido pelo nosso Deus verdadeiro. Ou seja, ninguém pode tocar em Israel sem a permissão de Deus. E o Senhor fez uma promessa dizendo que Ele viria e o seu povo não o reconheceria. Para que nós tivéssemos a oportunidade de alcançar a misericórdia do Senhor. É como se o pai viesse falar com seu filho e seu filho rejeitasse. Ou seja, causar sobre o seu pai uma ira. Ira essa de, em vez de destruir o seu filho, o que ele fez? Ele abriu um caminho para que aquelas nações reconhecessem verdadeiramente quem Ele é. Não com destruição, não com condenação, mas conhecesse que Ele é bom. Que Ele protegeu sempre o seu povo e continua protegendo.
mas ele deu oportunidade para que as nações também viessem conhecê-lo. Nos tempos que vivemos, o Senhor já não quer mais destruir as nações de diante de Israel, mas sim o Senhor quer unir as nações a Israel. Ele quer que todos saibam e andem em união e amem um único Deus. Por isso, a palavra que eu estarei trazendo hoje para mim, a sua meditação, que o Senhor colocou no meu coração aqui, é para falar um pouco disso. A Bíblia fala em Romanos 15, versículo de número 10 a seguir, diz assim: e outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger o gentio. Naquele que se levantar para reger os gentios. Os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Irmão, nós vemos aqui que o Senhor deixa bem claro, através do apóstolo Paulo, dizendo assim: olha, assim como escreveu Isaías, dizendo que o Cristo viria e ele seria rejeitado pelo seu povo, porque o Cristo viria para dar oportunidade para os gentis, mas o povo dele não ia compreender. Ou seja, porque o Senhor Deus, em outros tempos, ele permitia que Israel eliminasse aquelas nações que estavam diante dele. Mas nós precisamos aprender uma coisa. Aquelas nações eram as nações pagãs que não se convertiu ao Deus de Israel. Era um povo, por mais que ele pregasse, por mais que ele mostrasse a sua grandeza, aquele povo não queria o Deus de Israel. E nós vemos que o Senhor, quando hoje que nós vivemos, ele nos dá essa oportunidade. Ele tem nos concedido esse privilégio de nós ter também a oportunidade que Israel tem. O Senhor deixa bem claro que ele fala através da sua palavra. Glórias a Deus. O Senhor deixa na sua palavra algo extraordinário, dizendo assim, João 10, versículo de número 16, dizendo assim: olha, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém a pregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, para os judeus que estavam ali com ele, os seus discípulos, ele estava dizendo, olha, eu ainda tenho outras ovelhas que não pertencem a esse aprisco, mas convém que eu pregue para que elas venham. Elas ouvirão a minha voz e virão a mim. E elas terão um pastor, um único pastor. Irmão, isso é algo extraordinário que o Senhor tem prometido para nós. Nós é uma nação gentil,
uma nação que em outros momentos não acreditava em Deus da forma que realmente Ele quer que nós o acredite. Muitas pessoas acham hoje que crê em Deus por saber que Deus existe. Mas a Bíblia diz que para que você venha crer em Deus, a primeira coisa que você precisa aprender é aceitar Jesus Cristo como seu filho unigênito. A partir do momento que você aceita Jesus como filho de Deus, a Bíblia diz que Ele dá o direito de nós ser chamado filho de Deus, não por merecimento nosso, mas sim em Cristo Jesus, pela bondade do nosso Deus. E ele usa Paulo para fazer uma lembrança ao seu povo, dizendo assim: olha, e outra vez, alegrai-vos, gentil, com o seu povo. Ou seja, vocês gentios, que ouvem a voz do Senhor, vocês que se convertem, alegrai-vos com Israel, e não o odeia Israel, mas sim alegrai-vos com ele, porque Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, aleluia, que João 4, verso 20, verso 22, João 4, verso 22 diz assim: vós adorai o que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o Senhor está dizendo que nós, gentil, que se convertemos através da sua palavra, que nós se alegre com o povo dele, que é Israel. E ele deixa bem claro para a mulher samaritana que nós adorávamos o que não sabia. Mas não, os judeus adoravam e adoram os que eles sabem. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. A salvação veio dos judeus. Graças a essa nação que teve muitos profetas, muitos servos fiéis a Deus, é que veio o nosso Salvador. E não há outro Salvador senão Jesus Cristo. Ele diz em João 14, da seguinte forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Por isso, quando nós se converte, nós temos que adorar a Deus e amar os nossos irmãos de Israel. Ou seja, nós devemos se alegrar com Israel, porque eles são um povo de Deus, um povo escolhido. Por mais que tenha gerações sobre Israel que não obedeceram a Deus, que eles receberam o seu devido correção, a sua devida correção no seu tempo, mas o Senhor deixa bem claro que Israel continua sendo o povo dele. E no verso 11 diz assim: e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai todos os povos. Ou seja, engrandeça o nome do Senhor, porque nós não fazia parte desta salvação, mas o Senhor, Ele nos concedeu por amor de si mesmo. Eu não merecia. Você que está assistindo esse vídeo não merecia a salvação do Senhor. Mas o Senhor, Ele se deu por amor de cada um de nós. Interessante é que muitas pessoas têm ouvido a palavra do Senhor e não têm aceitado isso. Deixa eu te falar, irmãos. Você que ainda não se converteu ainda,
Você que não crê em Deus, você não merecia. E você não merece. Assim como eu também não mereço. Mas o Senhor nos deu gratuitamente o seu Filho por amor de mim e por amor de você. Mas isso é necessário que nós creiamos nele. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Você pode viver o tempo que for necessário aqui nesta terra, o tempo que foi destinado para você nessa terra. Você só se lucrará das coisas terrenas. E nós vemos que nem sempre é assim. Muitas das vezes trabalhamos por um objetivo e muitas das vezes não conseguimos aquilo que nós trabalhamos para aquilo. E isso, de fato, é verdadeiro, que você pode conseguir o que quiser nessa terra. Que quiser, entre aspas, porque muitas das pessoas trabalham e não conseguem comprar até mesmo uma casa. Mas Jesus deixou bem claro que o nosso tesouro, para os que crêem nele, não é aqui. Aqui você pode trabalhar, pode suar camisa, quebrar pedra, fazer qualquer outro serviço. Mas a nossa riqueza não é aqui. A nossa riqueza não é ganhar na loteria. A nossa riqueza é receber o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e dono da prata. Ou seja, Ele é dono de tudo. E Jesus, como seu Filho, veio a este mundo, Ele tendo o direito de se engrandecer, de nos humilhar, de nos pisotear. Antes, Ele se esvaziou de si mesmo e se humilhou para que nós tenhamos vida nele. Você pode entender isso? O próprio Deus tendo o direito, o seu Filho que foi enviado tendo o direito de usar e abusar, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. O que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou. Ele se deixou ser escarnecido. Ele se deixou ser rejeitado. Ele se deixou ser humilhado. Ele se deixou ser morto de cruz, para que eu e você tivéssemos vida. E eu acho interessante é que você, até hoje, ainda não se converteu. Você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus. Você ainda não parou para pensar e fazer uma análise da sua vida. Ei, para aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu irei depois da morte? A Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo, Ele ressuscitará no último dia para a glória. Mas aqueles que morreram sem Cristo, eles também ressuscitarão, mas sim para a condenação eterna. Irmão, se você... ouça o que eu estou te falando. Eu e você não merecia. Mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade. A Bíblia vai nos contar que Jesus ia andando em algum lugar com seus discípulos e alguma multidão ia ali com ele. E uma mulher ia clamando a ele, pedindo que ele fizesse um milagre sobre a vida da filha dela. E o que aconteceu foi que Jesus não parou. Mas os discípulos começaram: mestre, despede esta mulher, porque ela está está alvoroçada, ela está desnorteada, ela quer que o Senhor faça algo. Já que o Senhor não vai fazer, pelo menos despede ela para que ela deixe nós em paz.
Jesus olhou para ela e disse assim: olha, não é lícito tirar os pães, ou seja, o pão dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, olhando para Jesus e reconhecendo que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é o verdadeiro Messias, ela diz: olha, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, olhando para aquela mulher, Ele teve compaixão dela. Ele disse: vai que será feito conforme a tua fé, o que tu pediste assim acontecerá. E a Bíblia diz que aquela mulher foi. E chegando em casa, aquela filha dela estava liberta. O interessante é que um povo que nem pertencia ao Senhor, um povo que não fazia parte da salvação, o Senhor ali pela sua bondade e misericórdia faz um milagre sobre a vida dela. O que o Senhor não pode fazer por nós, meus irmãos? O Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Quando eu começo a falar assim da bondade do Senhor, eu fico muitas das vezes emocionado, porque muitas pessoas que estão aí fora, eles não aceitam isso, eles não creem no que eu estou falando. Mas eu te peço em nome de Jesus, se você está ouvindo essas palavras, ei, você não merecia. Nem eu também não merecia, mas o Senhor, pela sua bondade, Ele nos deu. Ele deu a nós. Ele levou sobre Ele algo que era meu e que era seu. Irmão, o Senhor veio para nos livrar do inferno, da condenação eterna. Ele não veio nos livrar das lutas terrenas. Ele não veio nos dar carro, Ele não veio nos dar casa, Ele não veio dar dinheiro, Ele não veio dar um bom emprego. Ele veio foi nos livrar da condenação eterna. Meu irmão, o inferno é tão terrível, tão tenebroso, que Jesus, onde Ele passava, que aquelas pessoas caíam endemoniadas, as pessoas rogavam a Ele, ou seja, os demônios pediam a Ele misericórdia. Dizia: eu sei quem Tu és, eu sei que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas eu te peço que não nos mande de volta para o fogo do inferno, não nos mande para lá. Ou seja, lá é um lugar tão terrível que Satanás, quando ele se manifestava nas pessoas, que Jesus estava ali, ele rogava ao Senhor para que não mandasse eles para o inferno. E nós vemos hoje que a palavra de Deus está sendo pregada. O Senhor é justo e fiel. Ele disse que quando a sua palavra for pregada em todo o mundo, aí virá o fim. Irmão, quem me garante que você não é o último a estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite ou neste dia que você está assistindo? O Senhor vai voltar a qualquer momento, meu irmão. Para onde você irá se o Senhor retornar hoje? O que será da sua vida e da vida da sua família que poderia ser salva, que poderia ser alcançada por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você tivesse se convertido, se você tivesse levado a palavra de Deus para eles? Eu não estou falando de um Deus que você vai somente aos domingos na igreja. Eu estou falando de um Deus que está conosco 24 horas. Eu estou falando de um Deus que não dorme. Eu estou falando de um Deus que habita em mim, que habita em você. Eu estou falando de um Deus que a Bíblia diz que está escrito.
que todo joelho se dobrará diante dele e todo confessará, ou seja, toda língua confessará a Deus. Por isso eu te peço, meu irmão, em nome de Jesus, se converta enquanto o Senhor ainda não voltou, porque o Senhor pode voltar hoje, não sabemos. Não cabe a nós marcar data, nem horário, porque nós não sabemos, mas o Senhor deixa bem claro que Ele vai voltar a qualquer momento. E Ele vai voltar para quê? Para buscar o seu povo. E quem é o povo do Senhor? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é esse que Ele resgatou com seu sangue precioso. São aqueles que realmente crê no sacrifício de Jesus e que obedece os seus ensinamentos. Ele deixa bem claro, dizendo, olha, alegrai-vos, gentios, alegrai-vos, porque eu estou dando a oportunidade de vocês receber uma herança que não pertencia a vocês. Mas essa herança só pertencia para o povo de Israel. Mas o Senhor deixou a sua glória e veio para que eu e você. E algo interessante é que ele diz, olha, e quando eu vier, o meu próprio povo irá me rejeitar para que vocês sejam alcançados. Aí as pessoas hoje ficam criticando Israel, ficam criticando Adão e Eva, e hoje vocês têm a oportunidade de mudar essa situação diante de Deus, porque Jesus veio para fazer isso. Jesus fez uma nova aliança com todos aqueles que nele crê. Ele disse, olha, todo aquele que crê em mim, crê também naquele que me enviou. E no último dia eu ressuscito cada um de vocês que permanecer em mim. Está entendendo? Se você permanecer, você será salvo. Mas aqueles que abandonar os caminhos do Senhor, aqueles que rejeitar o seu presente, felizmente, irmão, vai sofrer a condenação eterna. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele diz assim, olha, o justo, confiando na sua justiça. Ele está falando o justo, confiando na sua justiça. Deixar os ensinamentos e os caminhos do qual eu o deixei escrito para que ele siga, e ele desviar desses caminhos e começar a praticar injustiça, esse morrerá. Ou seja, o Senhor não está olhando para 10, 20, 30, 40 anos de ministério. Ele está olhando para aqueles que permanecem até o fim. A Bíblia diz que ele fala da seguinte forma também para aqueles ímpios e pecadores. Quem? Somos nós. Ele deixa bem claro, o ímpio, o pecador, se ele se converter dos seus maus caminhos e começar a praticar justiça, ele não morrerá, mas sim viverá. Ou seja, não importa o que ele fez quando ele estava na sua ignorância. O que vai importar é a partir do momento que ele levanta a mão para o Senhor e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí sim ele está nascendo. Ele vai aprender tudo novo. E onde a palavra de Deus diz que o homem velho já não pertence mais. Ou seja, já foi morto aquele homem velho. Agora nós devemos viver da forma que o Senhor quer que nós seja guiados daqui para frente. Ou seja, aqueles que roubavam não roubam mais.
Aqueles que matavam não matam mais. Aqueles que desejavam o mal ao seu próximo não podem fazer mais isso. Porque agora nós estamos vivendo como filhos amados. Em quem? Em Cristo nosso Senhor. E a Bíblia diz mais: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e em cresça, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo não é só para quem está lá em Israel. O Espírito Santo não é para quem está lá naqueles países do Oriente Médio. O Espírito Santo é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Agora, ele permanecer nas carnes, é necessário que você obedeça o que ele tem te ensinado. Agora, a partir do momento que você passa a desobedecer o Senhor, você entristece o Espírito Santo de Deus e ele começa a se afastar. Ou seja, quando você está nele, ele te ensina tudo o que você deve fazer, o que você pode, o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele é tão santo, meus queridos, que a Bíblia diz que nós, na nossa falha carnal, nós podemos pecar contra Deus, podemos pecar, não no sentido, quer dizer que eu posso fazer isso, não. Na nossa forma carnal, na nossa falha, se nós pecarmos contra Deus e contra o Filho, nós seremos perdoados. Olha para você ver que bondade que o Senhor tem com cada um de nós. Na nossa falha, na nossa rebeldia, se nós pecarmos contra Deus, nós somos perdoados. Se nós pecar contra Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nós seremos perdoados. Agora, a partir do momento que nós pecamos contra o Espírito Santo de Deus, nós não teremos perdão nem nessa terra e nem na vida vindoura que está por vir. Ou seja, por isso, meu irmão, você que me ouve, você que me assiste, tenha muito cuidado no que os seus olhos estão vendo e no que sua língua está falando. Porque muitas das vezes nós vemos agir do Senhor em alguns ministérios e muitas das vezes nós desacreditamos e dizemos: isso aí não é de Deus. Ei, a Bíblia diz que quando Jesus fazia os milagres, quando Jesus expulsava os demônios, aqueles povos criticavam ele dizendo da seguinte forma: neste homem tem demônios. Ele expulsa os demônios em nome dos demônios. Ou seja, em nome do príncipe deste mundo, ou seja, de Beelzebu. Irmão, nós temos que estar muito vigilante sobre isso. Eu já vi muitas pessoas olhando alguns ministérios fazendo culto de libertação, oração para libertação, e as pessoas não acreditar naquilo e falar até mesmo bobagem. Irmão, e se for o Espírito Santo de Deus que estiver ali usando aquele povo para libertar aquele servo ou aquela serva que busca e anseia pela libertação? Jesus prometeu em Marcos, capítulo de número 16. Vamos ver o que Jesus prometeu em Marcos, capítulo 16. Isso aqui não é só para mim e para você, não. Isso aqui é para todos que nele crê. A Bíblia deixa bem claro que não é todos que expulsam demônios, não é todos que fazem milagres que vão entrar no reino de Deus. Mas aqueles que perseverar e crer.
aqueles que for fiel até o fim, esses sim entrarão na glória de Deus. Mas o Senhor não invalida os milagres e nem as orações que faz com que aquelas pessoas sejam libertas. Porque eles vão dizer naquele dia, dizendo assim: Senhor, nós fizemos tantos milagres, nós fizemos quantos prodígios em teu nome. E o Senhor vai dizer abertamente: afastai de mim que eu não vos conheço. Mas o que ele diz? Em nome dele, o que farão? Diz assim, olha, a Bíblia diz em Marcos 16, verso 17 a seguir, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Esses sinais acompanham todos aqueles que nele crê. Ou seja, os sinais não vai acompanhar só a mim. Os sinais não vai acompanhar somente a você. Os sinais vai acompanhar todos aqueles que nele crê. E a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Quem é esses? É eu e você que somos convertidos? Não, não é só nós não, meu irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele quer agir, a Bíblia conta que no Antigo Testamento, Deus, ele usou um animal para falar. Ei, o Senhor usa o que ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele bem entender. Está entendendo? Não é eu que vou pôr limite no agir de Deus. Porque eu sou apenas um servo do Senhor. A Bíblia diz que o servo não queira ser maior que seu Senhor, mas sim que seja obediente. Seja como ele. Não julgue, mas se manifeste o reino de Deus sobre a terra. Fale para os homens. Fale para o povo que Deus é verdadeiro, que Deus enviou o seu único Filho, para que todos os que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Fale para as pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar cada um. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma batalha muito grande de ministério contra ministério. Ou seja, o que eu congrego é verdadeiro, mas o que o irmão congrega não é verdadeiro. Ei, a Bíblia diz que não despreze aqueles que o Senhor chamou para seus. Os que comem, não fale dos que não comem. Agora, os que não comem também não fale dos que comem. Ou seja, os que faz a obra do Senhor de uma forma, e eu sou como é que diz? Como é que eu posso usar aqui uma expressão aqui? Se eu sou doutrinado pelo ministério para fazer a obra do Senhor de uma forma, e outro é doutrinado de outra forma, nós precisamos saber que o Cristo é o mesmo. Jesus é o mesmo. E ele não vai mudar. Para que eu e para que você, só o meu ministério é verdadeiro e o seu ministério não é. Não. Ei, o corpo é de Cristo. A Bíblia diz que tinha um jovem, e na aldeia que ele estava lá fazendo alguma coisa lá, fazendo algo, e quando ele pensa que não, os homens daquela aldeia estavam profetizando. Quem já leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. Aquele jovem corre diretamente a Moisés e fala bem assim: olha, Senhor, vamos lá na aldeia proibir. Vamos lá porque os homens estão profetizando em nome do Deus de Israel. Mas ele diz: por acaso tu tens ciúme de mim? Ei,
Não sou eu que controlo a Deus, mas Ele que controla tudo. Se é do agrado dele que todos aqueles homens profetizem, ai como eu queria que todo o povo profetizasse o nome do Senhor. E a vontade do servo do Senhor é que todos conheçam Ele e profetizem o nome dEle. E não que nós entre em contenda, ou que nós ponha limites nas pessoas. Ei, nós vemos em Romanos o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. Graças a Deus por o Senhor ter deixado escrito essas palavras para nós. Olha o que ele diz, Romanos 14, verso 11, diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é eu, não é você, meu irmão, que vai julgar. Não é eu e você que vai condenar ninguém, porque cada um dará conta de si mesmo. A única coisa que nós devemos fazer é o que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar o nosso próximo. Louvado seja Deus. Nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E isso é o que o Senhor quer de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e que você venha ser fiel enquanto você estiver sobre essa terra. Não despreze o seu irmão. Não julgue seu irmão. Mas sim ajude-o na caminhada. A Bíblia diz, se você é forte, ajude os mais fracos. E não despreze, mas sim ajude-o. Para que todos nós cheguemos diante de Deus e possamos ouvir Ele chamar o nosso nome. Que o Senhor te abençoe. Quero deixar os meus agradecimentos a cada um que nos acompanhou até aqui. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês de uma forma poderosa, você, sua família, seu ministério. Eu não vim aqui nesta noite falar de ministério. Eu vim aqui falar da palavra de Deus. Não importa onde você congrega. A única coisa que você precisa aprender é se aonde você congrega se fala do Deus verdadeiro. Se fala, continue. Mas se eles não põem o Senhor Deus em primeiro lugar, se eles não põem Jesus em primeiro lugar, não perca tempo nesse lugar, mas sim busque o Senhor. Porque a Bíblia deixa bem claro em João 4 que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Esses é quem o Pai o procura. Que Deus te abençoe. Que a nossa irmã Maria Tavares, Deus te abençoe também, você, seu ministério. Que Deus continue abençoando sua família. Assim como eu espero que o Senhor venha abençoar a minha vida e a vida da minha família, eu peço a Ele que abençoe cada um também que tem acompanhado meus vídeos, que tem orado por mim. Não é fácil. O Senhor deixou bem claro que não é fácil. Mas aqueles que perseveram até o fim, verá o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu creio que nós estaremos em breve, todos nós reunidos, diante de Deus, e nós seremos salvos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor me permitir. Se você gostou, compartilhe, para que mais pessoas venham ouvir a palavra do Senhor e saber que Deus fez um sacrifício para que cada um tenha o privilégio de receber a vida eterna. Assim como eu recebi, porque eu creio que eu serei salvo em Cristo Jesus. Não pelas obras que eu faço, mas sim pela fé em Cristo, porque Ele é perfeito. O Senhor também vai te conceder a vitória. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.